terceira chave importante, na verdade, nós precisamos estudar é reconhecer o papel do Espírito Santo. A pergunta que faço é: quem é o Espírito Santo? Certamente o Espírito Santo é Deus, né? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, na verdade, estamos a falar do Antigo Testamento, nós percebemos que em Êxodo capítulo 31, versículo de 1 a 2, a Bíblia fala exatamente que homens foram vocacionados e selecionados por Deus, e Deus derramou sobre eles o Espírito Santo para poder, na verdade, trabalhar no ofício que foram designados. Quando nós olhamos exatamente para Números 24, versículo 2, a Bíblia fala que Balaão, querendo profetizar contra Israel, o Espírito do Senhor o tomou e profetizou a favor de Israel. Então vemos a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento já de forma muito frequente. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, fala na verdade do chamado de Davi, né? Davi é chamado por Deus e ungido por Samuel. E a Bíblia fala que enquanto Davi era ungido com o azeite do chifre, a Bíblia fala que o Espírito Santo se apoderou de Davi desde aquele dia. Portanto, vemos a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento de forma profunda, de tal maneira que Salmos 51, versículo 11, Davi disse: não retire de mim o teu Espírito Santo. Quer dizer, era extremamente importante o papel do Espírito Santo no Antigo Testamento, quer seja para profetizar, quer seja para os levar para capacitar homens que podem desenvolver trabalhos que nunca aprenderam. Na verdade, o Espírito Santo era funcional para até se apoderar de um homem que precisava reinar em Israel, assim como foi Davi. Portanto, nós vemos o papel do Espírito Santo como algo extremamente importante. E em relação às pessoas do Antigo Testamento, na verdade, a Bíblia fala muito sobre a unção do Espírito Santo e a maneira como usou os profetas. Atos capítulo 1, versículo 16, diz que os sofrimentos do Senhor Jesus Cristo já foram manifestados aos profetas por meio da revelação do Espírito Santo. Quando olhamos para 1 de Pedro ainda, capítulo 1, versículo 11, a palavra de Deus fala também de igual modo dessa questão, que na verdade os antigos do Antigo Testamento já têm uma percepção clara dos sofrimentos de Cristo por meio daquilo que o Espírito Santo falou. Quando olhamos exatamente para 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, ela também diz exatamente que nenhuma escritura é de particular interpretação, mas homens movidos pelo Espírito falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Bem, então nisso percebemos claramente que existe uma importância na pessoa do Espírito Santo. Ainda vemos exatamente a importância do Espírito Santo em relação à própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, vemos o Espírito Santo na concepção de Jesus Cristo, vemos o Espírito Santo no batismo e na atividade ministerial, e não só, também na ressurreição do próprio Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 2, versículo 33, Pedro atesta que Jesus foi ressuscitado por meio do Espírito Santo. Portanto, vemos que o Espírito Santo é exatamente uma pessoa fundamental no Novo Testamento, uma pessoa fundamental na vida do cristão, no desenvolvimento e progresso da própria igreja. É uma chave sine qua non para o crescimento espiritual do crente e da igreja. Veja, Cristo disse que eu vou, mas vos enviarei o Consolador. A palavra, na verdade, Consolador do grego é Paracleto. Esta palavra Paracleto significa Consolador, aquele que vem para me auxiliar, me acompanhar, aquele que vem para me ajudar nas dificuldades e fraquezas. O Espírito Santo veio porque nós temos fraquezas. Conforme diz Romanos 8, 26 adiante, né? E na verdade o Espírito ajuda as nossas fraquezas porque não sabemos orar como convém. Ou seja, existem fraquezas humanas no crente, existem fraquezas no cristão que só o Espírito é capaz de poder auxiliar. A palavra Consolador mostra que o Espírito veio para poder nos ajudar a desenvolver uma vida espiritual que agrada a Deus de acordo com o padrão de Deus. Então esse Espírito Santo que veio para ser Consolador, ele também veio para ser guia. Ou seja, o Espírito Santo veio para nos conduzir em toda a verdade espiritual. O Espírito Santo é responsável por nos ensinar as verdades de Deus. A palavra diz que quando Ele vier vos ensinará todas as coisas, diz Jesus. Pois o Espírito Santo é responsável pela instrução do crente. A instrução que nós precisamos do Espírito Santo é fundamental para o nosso crescimento espiritual. O Espírito Santo, quando viesse, não seria apenas consolador, não seria apenas guia, não seria apenas instrutor. O Espírito Santo, quando viesse, também seria selo. A palavra diz, na verdade, que o Espírito Santo é o selo, ou seja, a palavra selo do grego é penhor, significa garantia. Na verdade, é garantia da nossa redenção. O Espírito Santo garante que a obra que Cristo fez no Calvário, nós somos resultado dele como produto da salvação de Cristo. Nós não vamos perecer, não vamos nos perder. Por quê? Porque ele está selado, dando validade à nossa vida espiritual, dando validade ao nosso tempo até que Cristo venha, dando validade à qualidade desse produto, na verdade, que somos nós a igreja, por meio da salvação. Na verdade, o Espírito Santo é o selo do crente, que garante que o crente será, na verdade, salvo, será redimido, aguarda a redenção final. Na verdade, o Espírito Santo é fundamental para o crescimento e desenvolvimento do crente. Qualquer pessoa que não reconhecer o papel do Espírito Santo certamente vai fracassar na vida espiritual, porque se nós dependermos completamente desse Espírito Santo, que veio para ser guia, que veio para ser instrutor, que veio para ser paracleto, ajudador, consolador, certamente nos encontraremos prontos para a vinda do Senhor.
Se nós confiarmos unicamente na direção e comando do Espírito Santo e reconhecermos o papel dele fundamental na vida do cristão, certamente nós estaremos aptos para o dia do Senhor. Veja que Romanos capítulo 8, versículo 14, diz na verdade que aqueles que são filhos de Deus, ou seja, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Por tudo aquilo que o Espírito Santo faz, ele é chamado de guia. Por tudo aquilo que o Espírito Santo faz, ele é chamado de testificador, porque ele testifica ao nosso interior que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16 diz que o Espírito nos conduz. No versículo 14 a 16 diz também que ele nos conduz e ele testifica no nosso interior. A convicção que nós temos sobre a nossa filiação em Deus, sobre a paternidade de Deus sobre nós, ela vem por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo é responsável por nos dar a conhecer que somos filhos de Deus. Por isso é que na 1 de João diz que nisto conhecemos que nele permanecemos e estamos. Nisto quem? Na ação do Espírito Santo sobre o crente. A ação do Espírito Santo sobre o crente é extremamente fundamental para reconhecermos a nossa filiação e entendermos a nossa herança do Senhor. Ou seja, o Espírito Santo na verdade é responsável por ser guia do crente, conduzir o crente na terra. O Espírito Santo é responsável por consolar, ajudar o crente a desenvolver uma vida piedosa com Deus e auxiliar o crente nas dificuldades, nos problemas que ele vive, nas situações que ele passa. O Espírito Santo é responsável por nos instruir na palavra de Deus. O Espírito Santo é responsável por testificar no nosso interior que somos filhos de Deus, dando a nós convicção para não desmorecermos na fé. O Espírito Santo é responsável, na verdade, por dar testemunho de Cristo à nossa pessoa. A palavra de Deus diz, o próprio Senhor diz, quando Ele vier não falará de si mesmo, mas falará de mim a vocês. Ou seja, se nós queremos conhecer a pessoa de Jesus, nós precisamos consultar o Espírito Santo. E se quisermos conhecer a pessoa de Deus, nós precisamos consultar o próprio Cristo. Logo, Cristo nos revela ao Pai, o Espírito nos revela ao Filho. Portanto, nós precisamos do Espírito Santo para desenvolver uma vida cristã saudável, satisfatória. Então, por tudo que o Espírito Santo faz, Ele é um guia. Por tudo aquilo que Ele faz, Ele é consolador. Por tudo aquilo que Ele faz, Ele, na verdade, é mestre, nos instrui. Por tudo aquilo que o Espírito Santo faz, Ele é testificador. Por tudo aquilo que o Espírito Santo faz, Ele é revelador. Precisamos certamente do auxílio do Espírito Santo para crescermos espiritualmente.